Pessoal, vamos lá então. Ó. Eu selecionei 3 exercícios da lista, né, para gente discutir ele um pouco, né, e a gente discutir um pouco esses exercícios. Então vamos ver lá. Ó. Então esse primeiro exercício, né, então é o exercício 1F da lista da aula passada, referente às funções exponenciais. Pessoal, só uma coisinha. Tem como selecionar uma caneta aqui nesse aplicativo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá para selecionar uma caneta e dá até para escrever. Né? Então, se alguém quiser selecionar alguma coisa, você falou, professor, não entendi essa parte, aí vim selecionar assim, fica à vontade, tá? Fica até melhor para a gente saber qual é o ponto exato aí da dúvida. Tem a borracha aqui também para ir apagando. Bom, então vamos começar. Então, sabe, esse aqui é o primeiro exercício, né? É o exercício 1F, onde ele dá para nós uma função exponencial, né? Y igual a fx igual a 3 que multiplica 5 elevado a x. Dada toda função, né, onde a gente tem um expoente x, né, no caso aqui, ó, um expoente x dessa forma, a gente vai ter uma função exponencial. Né? Então, se trata de uma função exponencial. Está até na moda agora essa função, não, sabe? Por conta do vírus, né? Do coronavírus, né? Que eles falam que a transmissão desse vírus se comporta como uma função exponencial. Né? E realmente, né? A transmissão ela é muito alta, é muito grande, né? Por isso que ela tem esse comportamento aí de uma função exponencial. Né? A gente consegue ajustar uma função, né, se a gente coletar o número de transmissões desse vírus, né, na população, a gente vai ver que tem um comportamento de uma exponencial, uma função exponencial. Pessoal, esse exercício, então, ele pede para a gente encontrar alguns pontos, né? Então ele especifica para nós alguns valores para x, né? No caso, x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Então ele dá para nós todos esses valores para x, pede para encontrar os pontos, né, referente a esses valores de x, para depois a gente encontrar, determinar esses pontos no gráfico, para depois traçar a curva exponencial, né, que seria o gráfico da função. Então, sabe, a primeira coisa que a gente precisa para resolver esse tipo de problema, né, é substituir o valor que ele deu para nós. Então, aqui no caso, ele deu para nós aqui, ó, x igual a menos 3. Bom, a gente vai pegar esse x igual a menos 3, vai vir aqui na função e substituir esse x aqui por esse menos 3. Né? Porque para a gente determinar um ponto, a gente precisa das coordenadas x e y. Né? Então, a gente pega aqui, ó, x igual a menos 3, substitui aqui. Então, fica 3 que multiplica 5 elevado a menos 3. Moçada, quando o expoente é negativo, o que a gente faz? A gente inverte, né? Então, se é 5 elevado a menos 3, a gente inverte, tornando esse expoente positivo. Né? Então, fica 5 ao cubo. Né? Então, a gente vai ter 3 que multiplica 1 sobre 5 elevado a 3. Bom, 1 sobre 5 elevado a 3, 5 ao cubo, sabe? Nada mais é do que 5 vezes 5 vezes 5.
que vai ser igual a 125. Igual a 125. Então, turma, vai ficar, então, 3 que multiplica 1 sobre 125. Aqui, 3, aqui a gente multiplica o de cima com o de cima, então 3 que multiplica 1. 3 sobre 125. Moçada, aqui, ó, a gente precisa encontrar o valor dessa divisão para a gente determinar depois a localização desse ponto no gráfico. Né? Então, aqui no caso, se a gente pegar o 3 e dividir por 125, vai dar 0,024. Pessoal, então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um valor para x, a gente tem um x, e esse x corresponde a um y. E assim, então, a gente tem um ponto. Né? Então, o ponto é dado quando o x for igual a menos 3, o y corresponde a 0,024. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai estar utilizando para construir o gráfico dessa função exponencial. Sabe? Né? E assim a gente continua. Ó. Por exemplo, pega lá o segundo valor para x. X igual a menos 2. Ó. Pega lá a função, né? Função, e substitui o x por menos 2. Então, fica x, y é igual a f de menos 2, 3 que multiplica 5 elevado a menos 2. Né? Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou substituir por menos 2. Pessoal, qualquer dúvida pode interromper a qualquer momento, tá? Não precisa esperar terminar, não. Se quiser perguntar a qualquer hora, podem perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, então aqui, né, moçada, 3 que multiplica 5 elevado a menos 2. Então aqui o expoente é negativo, então a gente precisa inverter para deixar o expoente positivo. Né? Então fica 3 que multiplica 1 sobre 5 ao quadrado. Então fica 3 dividido por 1 sobre 25. Né? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então fica 1 sobre 25. 3 que multiplica 1 sobre 25 vai dar 3 sobre 25. E assim, então, 3 dividido por 25 vai dar aproximadamente 0,12. E assim a gente tem o segundo ponto. Né? Então, quando o x for menos 2, né? Então aqui, ó, quando o x for menos 2, o y correspondente é 0,12. Pessoal, depois a gente vai para o terceiro ponto. Né? Então, o terceiro ponto, x igual a menos 1. Né? Então, todo o procedimento de novo. Vai lá na função, né? Substitui o x aqui pelo valor dado. Então, no caso aqui é menos 1. Então, eu vou substituir esse x por menos 1. Então, fica 3 que multiplica 1 quinto, que é igual a 3 quintos. E isso vai dar aproximadamente 0,6. E assim a gente tem o terceiro ponto. Então, quando o x é menos 1, o y é 0,6. Sabe? Bom, deixa eu baixar aqui a tela aqui. Então, vamos aqui para o... Deixa eu apagar essas coisas aqui para não sobrecarregar aqui a anotação. Deixa eu... Só depois, ó, x igual a 0. Substitui lá na função. Né? Então, no lugar do x, substitui por 0. Então, fica 3 que multiplica 5 elevado a 0, que é igual... Pessoal, todo número elevado a 0, então, ó, repara aqui, ó, todo número elevado a 0, ele vai ser igual a 1. Vai ser igual a 1. Né? Então, 3 que multiplica 5 elevado a 0, vai ficar 3 que multiplica 1, que é igual a 3. Então, o quarto ponto vai ser x igual a 0 e y igual a 3.
Pessoal, tranquilo? Estão acompanhando? Tá dando para me ouvir? Sim. Sim. Bom, então vamos lá, ó. Professor, uma dúvida. Pode Por perguntar. exemplo, quando você pega e coloca 3 vezes 5 menos 1, por exemplo, por que ele passa dividindo o 1 sobre o 5? Então, isso é uma propriedade de potenciação. De quando você inverte. Isso. Então, ó, se você pega lá qualquer número, então vou pegar um número genérico, vou pegar um x, por exemplo. X elevado a menos 1, independente do valor desse x, isso de acordo com as regras de potenciação, né? Isso vai ser igual a 1 sobre x. Ah, tá. Aí fica positivo. Né? Então, Mas sempre... aí tem que ser negativo para ele fazer essa inversão. Isso, tem que ser negativo. Ó, porque ó, se ele está negativo, a gente não consegue determinar esse número, né? Por exemplo, 2 vezes 1, a gente não consegue calcular esse 2 elevado a menos 1. Então, a gente precisa transformar esse expoente, deixar esse expoente Positivo. para que a gente consiga determinar o que significa 2 elevado a menos 1. Né? No caso, vai ser 1 sobre 2, que vai ser igual a 0,5. Então, tá, entendi agora. Entendeu? É a única forma que a gente tem para poder chegar no valor desse número. Entendi. Obrigada, professor. Pessoal, então aqui, ó, depois a gente tem lá x igual a 1. Então, substitui o x por 1, então fica 3 que multiplica 5 elevado a 1. Né? 5 elevado a 1 é o próprio 5, então fica 3 vezes 5, 15. E assim a gente tem o ponto 5. Né? Então, quando o x é 1, o y é igual a 15. Bom, deixa eu só apagar aqui para não virar uma bagunça aqui. Bom, a gente tem mais ainda 2 pontos aqui, sabe? Ó, então aqui, ó, x igual a 2, substitui o x lá por 2, então fica 3 que multiplica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 3 que multiplica 25, 75. Então, a gente tem o ponto 6. E, por fim, o ponto 7. Quando x é igual a 3, substitui o x por 3. 3 que multiplica 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. Que multiplica 3, 375. E assim a gente tem o ponto 3, 375. Sabe, uma característica muito importante dessa função exponencial que ela cresce muito rápido. Estão vendo, né? Ó, olha aqui, ó. Vamos pegar os valores a partir do zero, só para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Então, quando o x é 0, o y vale 3. Aumentou uma unidade, ó, passou de 0 para 1, o y, que era 3, passou para 15. Então, repara que já houve um certo crescimento aí expressivo. Depois, quando o x aumentou mais uma unidade, foi para 2, o y já foi para 75. Então, repara que o crescimento é muito grande desse tipo de função. Né? Depois, ó, quando aumentou mais uma unidade do 2 para o 3, o y, que era 75, já foi para 375. Né? Então, repara que é um crescimento assim que a gente não verifica em outras funções. Né? Qualquer outra função que a gente pega, ela nunca vai ter um crescimento tão grande, igual esse tipo de função, que é a função exponencial. Né? E vamos agora encontrar esses pontos no gráfico, né, para a gente ver o comportamento dessa função. Sabe? Então, aqui ó, a gente tem o gráfico. Então, eu coloquei aqui ó, os 7 pontos que a gente acabou de calcular. Né, sabe? Então, a gente tem lá, sempre que a gente vai traçar um gráfico, a gente precisa de alguns pontos. No caso aqui, sabe, não precisava dos 7 pontos. Né? Eu só coloquei esses 7, né? Assim, eu pedi para vocês resolverem com esses 7 pontos, somente mais para fixar
fixar e mais ou menos já ir se acostumando como que se comporta essa função, né? Que a principal característica dela é esse crescimento excessivo, né? Para pouca variação de x, a variação do y é muito superior. Pessoal, então aqui a gente tem os 7 pontos, né? Então a gente tem a primeira coordenada, que é o x, e a segunda coordenada, que é o y. Bom, agora a gente precisa encontrar esses pontos aqui no gráfico. Então, sabe, primeiro ponto, x igual a menos 3. Então, x igual a menos 3. Ó, lembrando que o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. Bom, então, quando x é menos 3, então, x igual a menos 3, o y é 0,024. Então, ó o y aqui, ó, 0,024. Bom, vamos ligar esses valores, né? Então, ó, a gente vai ligar o 0,024 com o menos 3. E assim a gente tem o primeiro ponto aqui da nossa função. Pessoal, para quem entrou agora, fiquem à vontade aí para perguntar qualquer coisa, tá? Qualquer dúvida aí pode parar e perguntar sem problema. Pessoal, foi o segundo ponto aqui, ó. X igual a menos 2. Então, ó o x menos 2 aqui, ó. Né? Quando x é menos 2, o y é 0,12. Então, ó o 0,12 aqui, ó. Então, vamos ligar esses valores de forma reta. Ligando aqui com menos 2. E assim a gente tem o ponto 2. Ponto 2 aqui, sabe? Ó. Depois o terceiro ponto, menos 1, 0,6. Então, ó o x igual a menos 1 aqui, ó. Menos 1 e o y 0,6. E assim a gente tem o P3. Depois o P4, x igual a 0, y igual a 3. Pessoal, quando o x é 0, a gente está sobre o eixo y. Então, y igual a 3, a gente vai ter esse ponto aqui sobre o eixo y. Sobre o eixo y aqui, ó. Aqui a gente tem, então, o ponto P4. P4. Depois o P5, x igual a 1, y igual a 15. Ó, 1, x igual a 1, y igual a 15. Ligando esses valores, então, a gente vai ter o ponto P5, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Sabe? Depois o ponto 6. O ponto 6. X igual a 2, y igual a 75. Y igual a 75. Ligado ao 2. X igual a 2. E assim a gente tem o P6. P6. E por fim o P7. X igual a 3, y 375. Então, 3 liga lá no 375. Pessoal, só uma coisa. Repara que esse gráfico aqui... Né, então, peraí, só... Então, aqui a gente tem o ponto P7. P7. Pessoal, repara que esse gráfico aqui, ó, no eixo X, a gente tem uma escala, né? Então, repara que a distância, ó, essa distância é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, e assim vai. Então, a gente tem uma escala definida. No eixo Y, eu já coloquei fora de escala, porque senão ia ficar enorme esse gráfico. Né? Então, repara que não tem uma escala aqui padrão. Né? Então, eu fui colocando assim, mais ou menos, esses valores para o gráfico não ficar tão grande. Caber aqui na folha. Né? Mas o que eu quero destacar, então, sabe, é que a função exponencial, né, ela começa com os valores baixos, depois ela começa a crescer
muito rapidamente, ó. Olha como que a inclinação dela aumenta muito rápido, né? Mesmo estando fora de escala aqui. Se tivesse numa escala boa, a gente ia ver que essa curva ia crescer muito mais, a inclinação dela seria muito maior, seria algo assim, ó. Né? Uma coisa extremamente... uma inclinação muito alta. O ângulo formado em relação a uma horizontal aqui, né, o coeficiente angular, seria muito alto. Entenderam, sabe? Como que constrói essa função? Na prova do semestre passado, percebi que muita gente não conseguiu fazer os gráficos, né? Estava com dificuldade nos gráficos. Né? Grande parte das pessoas erraram o gráfico. Né? Então tem que tomar cuidado, tá? Tem que saber fazer gráfico, porque isso é uma coisa que vocês provavelmente vão precisar aí. Bom, vamos continuar então, ó. Então vamos para o segundo exercício agora, turma. Sabe, o segundo exercício, ele fala para nós sobre montante. Essa ideia de montante, vocês vão estudar lá em matemática financeira, né? Então, quando vocês tiverem a disciplina de matemática financeira, vocês vão lá, vocês vão ver montante, vão ver capital, taxa de juros, juros simples, juros compostos, e uma série de coisas relativas à matemática financeira, né? Então, aqui o intuito não é ensinar matemática financeira, tá, moçada? É só para mostrar para vocês que quando vocês forem estudar montante, né, vocês vão ver que a função que define esse conceito de montante é uma função exponencial. Né? Ou seja, quando vocês forem estudar juros compostos, vocês vão ver que o comportamento dos juros compostos se dá por meio de uma exponencial, de uma função exponencial. Né? Então, por exemplo, quando vocês pegam lá um dinheiro e aplicam ele na poupança de um banco, os juros desse dinheiro vai crescer exponencialmente. Né? Por quê? Porque é juros sobre juros. Né? É juros incidindo sobre os juros que incidiram no período anterior. Né? E isso faz com que ele cresça relativamente rápido, né? Esse montante. Então, vamos entender aqui, turma. A gente tem uma função mx igual a 50.000 que multiplica 1,08 elevado a x. O x aqui ele fala que é o tempo, né? E esse mx é o montante. O montante é o valor de um determinado investimento. Né? Então, a gente faz um investimento, né? Aplica um dinheiro numa poupança e, a partir de um determinado período, começa a incidir juros sobre esse dinheiro, gerando um montante. Turma, então, ele pede para encontrar um montante para alguns valores de x. Né? Então, nesse exercício, ele pede para encontrar um montante quando x é igual a 1, x igual a 5 e x igual a 10. Bom, então vamos ver. Ó. Pessoal, só uma coisinha também. Esse aplicativo, eu estou usando ele, comecei a usar ontem. Né? Me falaram que ele funciona durante 40 minutos, depois cai. Ontem não aconteceu isso, eu não sei se vai acontecer isso hoje. Se cair em 40 minutos, depois eu mando outro link lá no grupo, tá bom? Eu peço para alguém mandar lá para mim, tá bom? Eu vou começar a usar tem um outro aplicativo que é do Google, eu acho que ele é melhor, mas próxima aula eu vou ver se eu pego ele. Bom, então, ó, vamos lá. Então, quando x é igual a 1, pessoal, então quando o tempo de aplicação de um dinheiro, vamos pensar assim, quando uma pessoa aplica 50.000, já até apareceu uma mensagem aqui, ó. Parece que a gente tem 10 minutos, sabe? Então, ó, quando cair, eu mando um link de novo lá, e não vão embora. Então, ó, aqui, sabe, a situação é a seguinte, a gente tem um investimento de 50.000, a pessoa colocou no banco lá na poupança 50.000,
vai render uns juros, né? E esses juros vai ser capitalizado por meio desse termo, né? De acordo com o tempo de aplicação, né? Que é o X. Então, quando a gente tem um mês, vamos pensar num mês, né? Depois de um mês que a gente aplicou esse dinheiro na poupança, qual vai ser o montante gerado? Então, vou pegar aqui, ó, substituir esse X por 1. Então, vai ficar 50 mil, que multiplica 1,08 elevado a 1. Então, vou substituir o X aqui por 1. Então, fica 50 mil, que multiplica 1,08. E assim a gente vai ter, então, 54 mil. Então, o montante ao final do primeiro período corresponde a um valor de 54 mil. Depois, para x igual a 5. Para x igual a 5 seria depois de 5 meses. Né? Então, depois de 5 meses, qual o montante gerado daquele investimento? Então, vai ficar 50 mil que multiplica 1,08 elevado a 5. Pessoal, 1,08 elevado a 5 é 1,08 que multiplica 1,08, 1,08, 1,08, 1,08, 5 vezes. Isso vai dar, então, R$ 73.466,40, né? Então, repara que já cresceu bastante, né? Ó, de 50 mil, no instante zero, foi para 54 mil, depois foi para 73 mil, né? Então, repara que há um crescimento elevado por conta dessa função exponencial que está definindo esse montante. E, por fim, aqui, a gente vai ter... Deixa eu só apagar aqui. O x igual a 10, né? Então, depois de 10 meses, qual o valor gerado desse investimento? Então, 50 mil que multiplica 1,08 elevado a 10, né? Essa conta aqui, né, eu recomendo usar a calculadora, né? Provavelmente a calculadora lá, vocês vão encontrar uma funçãozinha que está assim, ó, x elevado a y, né? Então tem uma tecla na calculadora que está assim, né? Então vocês vão usar essa funçãozinha para calcular esse tipo de produto. Senão vocês vão perder muito tempo batendo 10 vezes, né? 1,08, 1,08. Vão perder muito tempo aí. Então eu recomendo usar essa função. E isso, então, gera um montante de R$ 107.946,25. Né? O que já cresceu também muito, né? De 73 mil foi para 107 mil. Né? Então, esse é o item A. Né? O item A ele só pede para determinar esses montantes aí a partir desse tempo. Né? Bom, beleza, então. Vamos continuar aqui para o item B agora. Ó. O item B são 2 itens só, né? Não, acho que são 3, porque depois ele pede a função, né? Então, ó. Reparam, sabe, que no item B, ele pede para nós qual a variação percentual, né? Qual foi o aumento percentual do valor investido, do montante inicial, né? Ou seja, o montante no instante zero, em relação a um mês depois. Então, a gente precisa encontrar quais são esses montantes. Então, ó. Pessoal, repare, então, que o montante inicial é quando o x é igual a zero. Então, ó. X igual a zero. Né? Que seria montante inicial. Então, eu vou substituir o x lá da função por zero aqui no expoente. Ó. Vou colocar um zero. Então, vai ficar 50 mil que multiplica 1,08 elevado a zero. Pessoal, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, vai ficar 50 mil que multiplica 1, que é igual a 50 mil. Então, esse que é o montante inicial. Depois a gente precisa do montante após um período, né? Ou seja, M1.
O M1 a gente já calculou lá em cima, lá no item A, deu 54.000. Bom, agora a gente precisa calcular a variação percentual desse montante. Então, vamos ver, ó. Vou só apagar aqui, ó. Então, turma, ó. Só, ó. Como que a gente calcula a variação percentual? Então, a gente tem uma formulinha também, né? Ela fala assim, ó. Ó, a gente vai pegar o valor final menos o valor inicial, e vamos dividir pelo valor inicial. VI. Sabe? Então, ó, se a gente pega lá o valor final, que foi os 54.000, menos o valor inicial, desculpa, o valor final foi 54.000, menos o valor inicial de 50.000, divide pelos 50.000, então aqui vai ficar 4.000 dividido por 50.000, isso vai dar 0,08. Como ele quer a variação percentual, a gente multiplica por 100. Então, a gente pega esse número aqui, ó, e multiplica ele por 100. Então, 0,08 multiplicado por 100 vai dar 8. Então, 8% de aumento. Né? Então, houve um aumento de 8%, né, em relação ao montante inicial. Né? Então, de 50.000 para 54.000, houve um aumento de 8% aí sobre esse montante. Então, esse aí foi o item B. O item B aqui do exercício. Sabe? Então, vamos continuar aqui. Ó. Depois ele pede o gráfico, né? Sabe? Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente poder ver aqui como foi feito. Ó. Então, vamos fazer o gráfico dessa função que determina esse montante, né, para a gente ver mais ou menos como está sendo o comportamento dela. Bom, então o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez o exercício passado. Só que aqui, sabe, eu vou pegar só 4 pontos. Né? 4 pontos a gente já consegue ter uma noção do comportamento dessa função. Então, ó, repara que esses valores aqui a gente já calculou tudo. Então, o primeiro ponto, eu estou considerando x igual a 0. X igual a 0. Isso corresponde a um y igual a 50.000. Então, vamos achar aqui no gráfico. Ó. Então, aqui eu tenho o eixo y e aqui o eixo x. Então, quando x é 0, a gente está sobre o eixo y. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o y igual a 50.000. Ó. Então, sabe, quando x é 0, o y 50.000, aqui, ó. E assim a gente tem o ponto P1. P1 aqui, ó. Ponto P1. Depois, quando x corresponde a 1, o y corresponde a 54.000. Então, ó, x1, x igual a 1, y igual a 54.000. E assim a gente tem o ponto P2. E assim a gente tem o P2 aqui. Depois, o P3, x igual a 5, e y igual a 73.466,40. Então, ligando aqui, liga esses valores, né, ó, 5 com 73.000. E, por fim, o quarto ponto, x igual a 10, y igual a 107.946. Então, ó, ligando aqui esses valores, a gente tem o último ponto aqui,